Então, nosso assunto de hoje eu quero falar um pouco sobre a dificuldade que nós temos em ter sucesso, em darmos passos grandes na nossa geração, irmos além daquilo que os nossos pais, avós, bisavós foram, além daquilo que a nossa família foi. Muita gente se sente culpado, né? Todos nós, de alguma forma, nos sentimos culpados, porque a nossa vida, de repente, é mais fácil do que a vida que os nossos pais tiveram, a vida que os nossos avós, bisavós tiveram. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre algo que vai fazer com que você, ao invés de você ficar com eles nessa situação difícil, então eu vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa fala, puxa, na minha família ninguém teve uma casa própria, então eu também não tenho. Porque se eles não tiveram, eu também não me dou a chance de crescer além deles, ou de ter mais facilidades, ou de ganhar mais dinheiro, ou de conseguir um cargo maior. Então, quando eu faço esse movimento interno, é uma forma de eu dizer a eles, olha, eu sou como vocês e eu amo vocês. E porque eu amo vocês, então eu também não me dou o direito de ter mais coisas do que vocês. Então é muito bonito a gente ver que existe algo que a gente pode fazer em relação a isso, que tem a ver com a compaixão. Saber ajudar, e isso a gente aprende muito na constelação, e é um exercício diário, porque o tempo inteiro nós estamos nos relacionando, o tempo inteiro a gente quer ser ajudado e quer ajudar, a gente troca serviços através de dinheiro, mas também troca favores, mas também troca gentilezas ou também troca agressões. E nós crescemos muito nessa troca. E por que eu tô falando isso, gente? Porque a compaixão, ela nos deixa num estado de não nos sentirmos frios em relação ao que foi, nos sentirmos com uma empatia em relação ao que aquela pessoa vive, aquela dor que aquela pessoa está vivendo, porque às vezes você está acompanhando alguém que está doente, às vezes você está acompanhando alguém que está com uma dificuldade financeira muito grande, mas a forma de ajudar, você não pode morrer no lugar da pessoa, não pode sentir a dor da pessoa, não pode sentir inclusive a vontade de evoluir da pessoa. A gente não pode fazer nada nesse sentido pelo outro. Mas o que a gente pode fazer é sentir uma compaixão. Quando nós conseguimos olhar para o outro com uma empatia, com uma compaixão, então nós conseguimos dar passos em direção à compaixão que também nós temos por nós. Porque falar sobre uma compaixão pelo outro é muito importante. Quando a gente fala assim, puxa, os meus avós, eles não puderam, sei lá, ter a casa própria, como eu dei o exemplo. Mas eu sinto compaixão por eles. E eu vejo a dificuldade que eles viveram. E essa compaixão sempre vai estar aqui, no amor que eu sinto por eles, na gratidão que eu tenho por eles. Mas quando eu tenho certeza desse amor e dessa compaixão, então eu posso seguir, porque eu sigo amando, mesmo que eu tenha 15 casas próprias, né? É uma forma de eu seguir amando os meus antepassados que não puderam usufruir, talvez, de determinadas coisas. Então, muita gente fala, mas eu não posso viver porque na minha família muita gente teve problemas com relação à longevidade. Quando eu tenho compaixão por aquelas pessoas, eu realmente sinto, pela minha família ter vivenciado determinadas histórias, eu sinto isso com amor. E essa compaixão me liberta para que seja diferente a partir de hoje. Porque os nossos antepassados querem justamente isso, que seja diferente do que foi para eles. Mas a gente, por uma
por um amor cego, uma fidelidade, nós não sabemos fazer esse movimento. Então, muita gente na constelação, às vezes fica confuso, porque a pessoa fala assim, a pessoa fica confusa, porque ela fala assim, mas parece muito seco eu simplesmente olhar e falar, eu deixo isso com você, isso é seu, e eu honro isso, vivendo uma vida melhor. Tem gente que fala, mas essas frases para mim não fazem muito efeito. Ou esse movimento não faz efeito. Porque eu ainda tenho que provar o meu amor por tudo aquilo que os meus antepassados viveram de momentos difíceis. Né? Então é bonito ver aqui, né? Quem está vendo o vídeo, esse quadro com esses braços abertos, com essa diversidade, colorido, enfim. Do Romero Brito, né? Todo mundo conhece. Ele faz coisas para curar. E por que eu tô falando isso? Porque esses braços abertos e esse sorriso sim, eu entendo o que você está vivendo. Tenho compaixão por isso que você está vivendo. E por eu ter essa compaixão, então agora eu fico mais centrada, inclusive para te amar e poder te ajudar. Também levando em consideração o seu aprendizado com essa situação que você está vivendo. Porque quando a gente tem dó de alguém, então a diferença de dó para compaixão é muito grande. Porque quando a gente tem dó de um antepassado, então nós olhamos e falamos, puxa, coitado. Então, sabe, para eu mostrar o meu amor por ele, eu também vou ter dó de mim. E eu também vou viver assim como ele viveu. E aí acontecem os emaranhamentos, né? A gente começa a repetir as histórias de tudo o que foi. Então, gente, o dó, de jeito nenhum, ajuda nunca em nada. Né? Eu sei que muitas vezes a gente fala, puxa, eu tenho dó disso, tenho dó daquilo. Mas quando a gente pode usar a palavra compaixão, eu tenho empatia, eu sinto realmente por ver alguém sofrendo, né? Mas eu sei que aquilo também tem uma razão de acontecer. E eu aprendo com aquela razão e eu me curvo a essa razão. Então, isso faz com que a gente haja de forma humilde, que a gente haja de uma forma que a gente dá um lugar a Deus, dá um lugar à história daquela pessoa, dá um lugar até à nossa história. Porque quando a gente olha para a nossa história com dó da gente, então nós nos tornamos vítimas. E as vítimas, elas, como diz o Bert Hellinger, são os maiores perpetradores, porque as vítimas têm um potencial imenso para se desenvolver, mas elas acham que elas não têm condição, então elas atrapalham, né? As vítimas atrapalham o fluxo da prosperidade, o fluxo da saúde, o fluxo da paz, sabe? Do amor que flui. Porque a vítima está o tempo inteiro querendo que alguém tenha dó dela. Então, nós podemos ter, sim, também compaixão por nós mesmos, por aquilo que a gente vivenciou, por quanto nós sofremos, mas também fomos fortes. Então, quando a gente tem compaixão pela nossa criança, que viveu histórias difíceis, então, quando você abraça a sua criança, você tem compaixão por essa criança sua, que viveu histórias difíceis, então você acolhe. E quando você acolhe, você pode dar passos em direção ao crescimento, à alegria e a outras formas de olhar para a vida, não com dó, mas vendo que uma doença, às vezes uma doença às vezes mostra que a gente está totalmente desconectado do plano espiritual, totalmente desconectado de nós mesmos, talvez totalmente desconectado dos nossos pais, totalmente desconectado do nosso destino. Então, quando a gente tem compaixão por essa situação, nós podemos mudar. Agora, quando a gente fala, ai, que dó de mim, eu sou uma pessoa azarada, olha, eu sempre tenho problemas, eu sempre acontece isso, sempre acontece aquilo, então eu vou continuar repetindo. Porque quanto mais a gente tem dó, mais a gente se emaranha, gente. Essa que é a questão. Então é muito importante que a gente saiba a diferença entre dó e entre vontade, sim, de buscar uma solução,
mas essa solução, ela só pode vir de um movimento quando é seu, para você. Para o outro, quando a gente sente compaixão, então nós conseguimos ajudar sem pesar para o outro essa ajuda, porque quando a gente quer ajudar salvando o outro, sendo que o outro ainda nem entendeu o que está acontecendo com ele, quem somos nós para livrar o outro de um destino que ele mesmo não quer compreender? E assim a gente pode ter compaixão pelo nosso destino e a gente pode crescer e aprender com aquilo que a gente está vivenciando também. Então, perceba a diferença na sua alma. Olhe agora para as situações da sua família com compaixão. Para alguma pessoa, amigo que está vivenciando uma fase difícil, com compaixão, não com dó. A compaixão faz toda a diferença para você não se emaranhar na vida, né? Repetir histórias da sua família e poder prosperar, poder ir para o sucesso em todas as áreas.